favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu quero falar hoje um assunto que precisa ser recorrente na minha e na sua vida. Você precisa pensar nele diuturnamente, você precisa viver essa palavra que eu vou trazer hoje de manhã, todo dia e toda hora. Porque, irmãos, a Bíblia diz que ao nosso redor estão o quê? Os anjos do Senhor. E ao nosso derredor quem? O nosso inimigo, o nosso adversário que procura nos tragar, procura tirar as nossas vidas, os benefícios de Deus. E contra esse adversário, você precisa fazer algumas coisas. Eu já ensinei por reiteradas vezes que como crente em Cristo Jesus, nós estamos aqui nessa terra, irmãos, vivendo uma batalha constante contra o nosso inimigo. Você luta contra ele, querendo ou não, todo dia e toda hora. E ele, talvez unilateralmente, deseja destruir completamente a sua vida e a minha vida. Ele vai tentar todo dia e toda hora se opor aos propósitos de Deus na minha e na sua vida. Irmão, esteja certo, o diabo existe. O inimigo é real, é verdadeiro, e ele vai tentar destruir as nossas vidas na medida que isso for possível. Por isso, para que a gente impeça e dificulte o seu trabalho, eu e você precisamos tomar algumas atitudes específicas contra essas artimanhas do inimigo. Efésios capítulo 6, verso de número 10, você vai ter uma ideia muito ampla acerca disso. A partir do verso 10, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga, toda a armadura de Deus. Com que intenção? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, digam, resistir, no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Depois de uma batalha, de uma guerra, de um embate contra o inimigo, o final de todas as coisas é que Deus quer que você permaneça inabalável, firme, depois dessa batalha, meu irmão. Não é quase morrendo, não é capengando, não é pensando em desistir depois da luta. É que você esteja firme e inabalável. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Digam todos, não é alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, digam toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos aqui algumas coisas que são necessárias para serem aplicadas à nossa vida diariamente, sagradamente, como comer arroz e feijão todo dia. A substância que eu preciso, muito dela vem daqui, dessa passagem. Se você quer viver, estar vivo e bem vivo, saudável, próspero, feliz, você vai ter que entender que essa batalha contra Satanás, ela é diária. Ela é diária, e por ser diária, você precisa estar pronto a qualquer hora que ele vier contra você. Amém, irmãos? Por favor, feche os seus olhos. Peça para que Deus te dê revelação dessa palavra, para que Ele te ensine, te capacite a batalhar contra esse inimigo, a prevalecer acima de tudo.
Não subestime as obras do diabo, porém, não tenha medo dele. Saiba que em Deus nós faremos proezas, e você precisa aprender a batalhar, a declarar a vitória de Deus, a trazer à existência o que não existe ainda na sua vida e na sua família. Você precisa aprender que o reino de Deus é implantado com esforço, com trabalho duro. Espírito Santo, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos que nessa manhã o Senhor mesmo possa nos ensinar, nos capacitar, abrir os nossos olhos, nos despertar da nossa sonolência, para que possamos entender com profundidade essa passagem e assim podermos lutar com mais propriedade, com mais significado, essas batalhas que nós temos enfrentado ao longo da nossa vida. Enche-nos o teu Espírito e nos guie a toda a verdade, pois nós queremos sair daqui hoje fortalecidos e prontos para prevalecer e vencer sempre. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. A Bíblia diz, irmãos, que eu e você estamos numa guerra. Por isso ela nos dá algumas armas específicas para essa batalha. Quando nós entendemos que nós estamos em uma guerra, você vive de prontidão, você vive pronto para qualquer ação do seu inimigo. Quando um exército vai à guerra, ele está em prontidão 24 horas por dia. E é assim que eu e você precisamos estar. Por isso Deus é tão santo, tão amoroso, que nos deu algumas armas específicas para podermos assumir e assim prevalecermos contra esse inimigo espiritual. Digo, meu inimigo é espiritual. Muitas vezes você não enxerga, não vê, nem sente, mas sabe por quem está por trás de todas aquelas coisas. O fato de não enxergar impossibilita muita gente de entender essa guerra, irmãos. Porque não vê, porque não toca, muitas vezes ignoram a ação de Satanás e dos seus demônios. Porém, a Bíblia diz que a minha e a sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades da maldade, que estão aonde? Nas regiões celestes, trabalhando contra mim e contra você. Irmão, você acha que Deus escreveria isso sem sentido algum, se o inimigo não existisse? Ele não é invenção humana, ele é real, ele existe e ele está contra mim e contra você. Por isso nós precisamos tomar algumas posturas que a Bíblia nos apresenta para então, de fato, nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa palavra não pode ser chavão. Quando a Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores, é porque ela já estava premeditando que essas coisas seriam aplicadas por cada um de nós. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus não ama mais um em detrimento de outro. Simplesmente alguns resolvem aplicar a palavra de Deus mais do que outros. Alguns oram mais do que outros. Alguns jejuam mais do que outros. Alguns se disciplinam mais do que outros. Por isso, tem mais vitória do que os outros. Alguns oram mais do que a maioria das pessoas. Por isso, tem mais vitória. Não é porque Deus disse, eu gostei de você e vou te abençoar mais do que fulano. Não. Essas pessoas, com toda certeza, estão fazendo alguma coisa para poder atrair os benefícios de Deus. Trazer à existência o que não existe. Irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus, diga, o reino de Deus é tomado pelo esforço. E aqueles apenas que se esforçam se apoderarão dele. Ou seja, existe um esforço que precisa ser empenhado para que o reino de Deus e a sua vontade seja implantada na minha vida. Se eu não esforço, se eu não procuro me disciplinar, se eu não procuro aplicar os princípios da palavra de Deus, muitas coisas estarão suspensas ou deixarão de acontecer na minha vida. Todos os dias lá em casa, nós fazemos batalha espiritual, irmãos, por diversas áreas da nossa vida e da igreja. Todos os dias, porque nós sabemos que o propósito número 1 do inimigo é parar os propósitos de Deus na nossa vida.
Então nós temos que lutar contra ele diariamente, dar palavra de ordem contra ele. Por que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra, quando ele diz: eis aí vos tenho autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causaria dano algum? Por que isso está escrito? Para poder estimular, motivar a minha e a sua vida, e declarando que nada, absolutamente nada, nos causaria dano algum, se eu pisasse na serpente e no escorpião, se eu usasse a autoridade desse nome que está acima de todo nome. Você tem uma arma poderosíssima na sua mão, e você tem que usá-la todo dia e toda hora, quando isso for necessário. Não é pensar, irmão, é declarar, é usar a arma. E nós precisamos aprender que armas são essas. E hoje eu quero falar sobre algumas posturas que nós precisamos tomar para poder prevalecer frente a esse inimigo. Primeira postura: não dê lugar ao diabo. Diga: eu não posso dar lugar ao diabo. Olha, a Bíblia diz no capítulo 4 desse livro de Efésios, a partir do verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Então, amados, nós precisamos viver uma vida extremamente vigilante, para que não possamos dar lugar algum ao diabo. Pastor, como se dá lugar ao diabo? De formas completamente diversas e simples, que muitas vezes nós não percebemos, mas isso abre uma lacuna, um caminho enorme para o inimigo vir com a sua inundação contra as nossas vidas. Irmão, qualquer coisa que fira os princípios da palavra de Deus, com isso você estará dando lugar ao inimigo. Mas a Bíblia está dizendo: não dê lugar ao diabo. Como eu posso dar lugar ao diabo? Quero ouvir de vocês. Como? Pecando contra ele. Esse conceito parece muito genérico, pecando, porque a gente acha que pecado, e pecado significa errar o alvo de Deus. A gente acha que pecado é só beber, fumar, adulterar, prostituir e o que mais? Matar. Nós elegemos esses 5 pecados capitais, e as outras coisas não são tão relevantes, mas tudo que faz você errar o alvo de Deus, deixar de cumprir a palavra de Deus, é pecado. E a Bíblia está nos ensinando: aprenda a não dar lugar ao diabo. A minha esposa disse, murmurando: irmão, você não sabe o tanto que é fácil murmurar. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Quer ver uma coisa, como é simples e nós não nos damos conta, mas que significa murmuração? Exemplo, esse calor que nós estamos vivenciando, nesse início de ano 2014, está insuportável. Quem não tem ar-condicionado em casa está penando para poder dormir. Abre janela, enfrenta mosquito, pernilongo, não se cobre, e mesmo assim está enfrentando uma dificuldade enorme com o calor excessivo que nós estamos enfrentando. E aí reclama: meu Deus, que calor é esse? Insuportável, não estou dando conta, que chato, não consigo. Meu Deus, aí no outro dia amanhece chovendo. Meu Deus, que chuva é essa? Por que está chovendo tanto? Não para de chover. Aí vai almoçar, só tem arroz, feijão e salada. Cadê a carne? Meu Deus, essa carne está cheia de gordura, nunca tem suco na hora. E aí vai. Estou envelhecendo, meu Deus, olha essas rugas, olha esse cabelo. Irmão, essas coisas são normais, são naturais, e você precisa conviver com elas. Estou engordando, não devia mais estar. Você precisa conviver com isso, ou tomar uma atitude. Mas reclama por tudo. Gente, pessoas da minha época assistiam um desenho animado, cujo personagem chamava-se Uruca. Esse personagem, irmão, do desenho animado, reclamava por tudo. Ó vida, ó céus, tudo estava ruim. Tudo era ruim para ele, nada era bom. Irmão, e você que é um crente em Cristo Jesus, muitas vezes está nessa do Uruca. Tem uns irmãos que a gente precisa chamar: irmão Uruca, para.
O tanto que reclama, o som da igreja, o louvor não foi bom, a mensagem foi dura, isso, aquilo outro. Irmão, até dentro da igreja. Eu não gosto dessa cor, essa iluminação atrapalha os meus olhos. Eu tenho agora que vir de filtro solar à igreja. Tudo reclama. Essa semana eu identifiquei, quando eu ia ao plano piloto, o asfalto, lá eles estão renovando o asfalto, irmão, está lisinho, pretinho, novinho, maravilhoso. Você pensa que está em outro país. Você fala, meu Deus. Aí quando você chega em Águas Claras, uns buracos desse tamanho. Eu falei, Deus, isso é injusto. Eu falo com minha esposa toda hora, eu falei, meu bem, isso é injusto. Olha como é que está o asfalto aqui, olha como é que está o nosso asfalto. Eu falo, meu bem, não reclame, converta isso em oração. Aí tem uma semana que eu estou dizendo, Senhor, faz isso em Águas Claras também. Traz esse benefício, porque irmão, não adianta eu reclamar das locas, adianta eu pedir, Senhor, traz esse benefício para a nossa cidade também. Não dê lugar ao diabo. Quer ver outra coisa que é fácil você dar lugar a Satanás, irmão? E a espíritos opressores? Amargura, ressentimento, revolta. Seu pai não te deu o que você acha que deveria. Você se revolta, você se chateia. O irmão da igreja não deu a paz do Senhor naquele domingo. Você ficou chateado, você ficou amargurado, você ficou ressentido. Irmãos, como é fácil a gente abrigar esse tipo de sentimento na nossa vida. E tudo isso é dar lugar ao nosso inimigo. O que mais? Ansiedade. É isso que eu posso perguntar. Quem é ansioso aqui, levante a mão. Eu tenho que lutar contra isso, irmão. Ansiedade, ficar preocupado previamente, ocupar-se previamente de uma situação que ainda não aconteceu. Irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque isso fere a santidade de Deus, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por nada, não se preocupe antecipadamente, não fique pensando e às vezes pensando negativamente sobre determinado assunto, antes que haja uma solução para ele. É mais fácil hoje em dia pensar no resultado negativo que no positivo, sim ou não? Claro que isso não vai dar certo, nunca deu porque vai dar agora. Irmão, agora você é um filho de Deus, você é um servo de Deus, você é um crente em Cristo Jesus. Agora existe alguém que trabalha por você de dia e de noite. Agora existe alguém que pode reverter toda condição negativa em positiva, porque Deus precisa ser Deus. É mais fácil pensar no positivo do que no negativo. É o mesmo esforço, irmão. É o mesmo esforço que se gasta pensando no lado bom e no lado ruim. Pois eu estou treinando minha mente. Eu descobri que isso é condicionamento, treinamento. Aprender a pensar em coisas boas. Porque o nosso Deus, a despeito de saber quem somos nós, a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Deus sabe quem nós somos e o que nós fazemos, e mesmo assim Ele pensa coisas boas a meu e a seu respeito. Mesmo assim. Então você precisa se disciplinar, isso vai dar certo. Não é a força do pensamento positivo, é a aplicação da palavra de Deus. É diferente uma coisa da outra, irmão. Vai dar certo, não é repetição, é a aplicação da palavra de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É Bíblia, e você vai aplicar essa palavra de Deus à sua vida e os resultados virão. Não dê lugar ao diabo. Diga, eu não posso dar lugar ao diabo. Outra coisa simples para dar lugar ao diabo. Vou botar até no diminutivo. Mentirinha. Só mentirinha. Irmão, não tem mentira grande ou mentira pequena. Existe mentira. O que não for verdade é mentira. E Deus abomina. Deus condena a mentira. De tal forma que Ele diz, aquele que mente é filho do diabo. Alguém liga para sua casa,
Aí pergunta, fulano está aí? Aí você olha, não, ele saiu. Não, ele não está aqui. Aí ele corre para o quarto. Senhor, tu sabe que eu falei que ele não estava na sala, na cozinha. Irmão, Deus está vendo a intenção e a motivação do seu coração. Faltou serviço, estava doente para poder viajar. Irmão, você abre uma legalidade, é um espírito de enfermidade absurdo. Quer ver uma coisa? Um dia eu fui pedir bolsa na escola dos meus filhos e a mulher falou, ó, você vai ter que ganhar X, preencher esse questionário aqui para poder ver se habilita ou não a bolsa. Só que aí, irmão, eu tinha que desconfigurar a minha vida. Eu tinha que dizer que era um miserável para poder me candidatar à bolsa. Eu falei com a minha esposa, a gente preenche um negócio desse. Primeiro, nós vamos mentir. Segundo, nós estamos abrindo um espírito de legalidade, a miséria absurdo. Só por causa da bolsa, meu filho. E aí você não sabe porque você atrai tantos problemas à sua vida. Quando entra num espírito de mentira. Por isso a Bíblia está dizendo, nessa batalha, você não pode dar lugar ao diabo. Nunca, em tempo algum, em situação nenhuma, zero. A Bíblia diz, nós não podemos ignorar os seus desígnios para que ele não encontre vantagem sobre mim e sobre você. Não ignore, irmão, que Satanás existe e que eu posso, através da minha autorização, abrir uma brecha para que ele entre e destrua a minha vida naquela área ou em todas as áreas. Não dê lugar ao diabo. Você na hora pode aferir o que você está fazendo ou sentindo. Espera aí. Esse sentimento, esse pensamento não é de Deus. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você assim não estará dando ocasião à carne. Segunda coisa, crie resistência. Diga, eu preciso criar resistência. Gustavo, aumenta só um pouquinho meu retorno que eu estou sem... Crie resistência. Diga a pessoa que está ao seu lado, crie resistência. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra resistência. Significa qualidade para suportar a fadiga, a fome e o esforço. Suportar a ação do inimigo. Quando a Bíblia está dizendo, crie resistência, ela está dizendo, aprenda a suportar. Aprenda a suportar. Quantos anos você passou na escola de treinamento da Polícia Militar, Roger? 3 anos para poder sair oficial. Tem outros irmãos que estão nessa mesma formação. Irmão, você tem que estar pronto 24 horas hoje, enquanto está dentro do quartel. 24 horas. E tem que suportar tudo que é feito e ensinado naquela escola para poder ser habilitado à aprovação. Você passa por situações que você nunca imaginou, tentando extrair o máximo de você. Exaure a pessoa até a situação física máxima da pessoa. Sim ou não, Roger? Fazem cada tipo de treinamento que você jamais pensaria que eles passariam ou suportariam aquilo. Para isso eles precisam criar, irmãos, resistência. E às vezes eu vejo que alguns crentes não têm essa resistência. Na primeira batalha, no primeiro embate, vou desistir. Não consigo. Esse negócio não é para mim. Irmão, esse negócio é para todo mundo. Só que você precisa ter resistência, você precisa aprender a suportar alguns limites da sua vida, para que você passe para o próximo nível. Quem começou a fazer atividade física sabe o que eu estou falando. Passou muito tempo parado. Começa a fazer atividade física, você vai sentir dor muscular, exaustão, fadiga. Mas se você parar, você deixa de conquistar o que você precisa. Por isso você precisa ir fazendo, até se adaptar e conseguir vencer aquela fase inicial de dores musculares. Venceu aquilo, você está se habilitando ao próximo nível. Irmão, tudo na vida tem que haver esforço, dedicação,
comprometimento. E eu penso que às vezes, por nós servirmos a Deus, achamos que Deus é obrigado a tudo, a dar de mão beijada e de bandeja aquilo que eu e você precisamos. Porém, eu já disse hoje de manhã, o reino de Deus é tomado com esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tem gente que pensa que basta orar, irmão, orar e trabalhar. Você precisa melhorar a sua condição financeira, precisa trocar de emprego, você tem que fazer alguma coisa. Saia da inércia, saia da letargia, esforce-se, abra caminho para que o Espírito Santo te use, dê condições a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem um papel importante nas nossas vidas. Ele tem o poder de nos lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, como é que ele vai lembrar você de uma coisa que você nunca leu, nunca estudou? Como? Como é que ele vai colocar um sinal vermelho na sua frente se você não sabe o que é? Então nós precisamos aprender a criar resistência contra o nosso inimigo, irmão. Todo dia a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, diga não, você não tem poder, aqui você não entra, se entrou você vai ter que sair. Eu te resisto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Resista, se oponha a ele. Resista. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira medida, sujeitar-se diante de Deus, colocar-se diante dele. Segunda, resistir ao inimigo. Diga, resistir ao inimigo. E o quê? A terceira, ele fugirá de vós. Ele tem que fugir, ele tem que sair. Irmão, mas você precisa falar pelo menos algumas palavras da sua casa, dando palavra de ordem. Satanás, espírito de enfermidade, sai da minha vida, você não tem poder nesse corpo, pois a Bíblia diz, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Todo dia eu reivindico isso diante de Deus, todos os dias, porque é promessa, e eu preciso resistir qualquer espírito de enfermidade que venha contra mim. Amém, irmãos? Você já está resistindo? O inimigo já consegue encontrar oposição na sua vida contra ele, na sua família, na sua casa. Está lá um problema recorrente. A Bíblia diz, irmãos, há determinadas castas que só saem com jejum e oração. Se você orou 1, 2, 3 vezes e o problema tende a persistir, você já sabe que vai precisar implementar um jejum, uma coisa mais séria, mais sólida, porque há determinadas castas que só saem com jejum e oração. Não apenas oração, mas jejum. E assim você começa se habilitando, aprendendo a resistir o inimigo. Diga, eu tenho que resistir o inimigo. Todo dia. Toda hora. Um espírito, uma ação. O pastor Ricardo está lembrando, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É maior, mas você tem que viver esse maior dentro de você. Amém, irmãos? Irmão, tem tanta vitória de Deus nas nossas vidas que a gente ainda não consegue vivê-las, porque não aprendemos a tirar o inimigo do nosso caminho. Muitas vitórias, porque você tem um poder na mão, uma autoridade absurda, que não usa. Que não usa. Terceira coisa, seja sóbrio e vigilante. Diga, sóbrio e vigilante. A Bíblia fala sobre sobriedade e diz o seguinte: aquele que tem a mente sã, aquele que vigia, aquele que exerce o autocontrole, tem domínio sobre si, tem controle da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, está no controle. Ele não é controlado por um sentimento, ele controla os sentimentos. Diga, eu controlo os meus sentimentos, porque sou sóbrio e vigilante. A Bíblia diz
vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como eu e você precisamos, irmãos, acompanhar algumas coisas, assumir o controle de algumas áreas da nossa vida que se perdeu ao longo da nossa vida. Exemplo, talvez você tenha perdido o controle da sua casa, da sua família, você deixou de ser sóbrio, você deixou de vigiar os muros da sua casa, você deixou de tomar conta dos seus sentimentos em relação ao seu cônjuge, do seu cônjuge em relação a você, dos seus filhos. Nós perdemos o controle. E a Bíblia está dizendo, seja sóbrio, seja vigilante, aprende a controlar essas coisas, aprenda a vigiar essas coisas. Deixou de acompanhar a vida acadêmica do seu filho. Estou trabalhando, eu não tenho tempo. Sede sóbrios e vigilantes. Deixou de vigiar o que os seus filhos veem na televisão e na internet. Irmão, esse mundo tecnológico é fascinante. Eu sou apaixonado por tecnologia, mas tudo tem o seu limite. Alguns anos atrás, houve uma pesquisa onde diz que em 20 anos, o mundo inteiro estaria enlouquecido pelas redes sociais. E um dia saiu uma reportagem no Globo Repórter, irmãos, que a pessoa, nem na hora do café, nem nas refeições, levava o telefone para o banheiro para poder acompanhar as redes sociais. Você pensa que isso é caso isolado? Já existe um número absurdo de pessoas que não conseguem se desprender do celular, irmão. Escuta o barulhinho, quando chega uma mensagem, pode estar deitada, pode estar comendo, tomando banho, para o que está fazendo, para poder ver o que entrou. É um absurdo, e nós não nos damos conta, deixamos de vigiar essas áreas. Deixamos de vigiar e de ser vigilante, sóbrio, na nossa saúde. Irmão, um dia Deus disse para mim, você não pode me culpar da sua saúde. Você abriu mão de uma série de coisas. Você deixou de cuidar do patrimônio principal que eu te dei, do santuário do Espírito. Eu disse a Deus esse ano o Senhor vai ser completamente diferente. Eu vou deixar a preguiça de lado, eu vou deixar a reclamação de lado, eu vou deixar as desculpas de lado e vou me cuidar. Ontem eu já tomei uma atitude drástica para poder me cuidar. Refrigerante nunca foi pecado, mas eu disse, Senhor, eu abro mão desse negócio, porque está me prejudicando. Sou apaixonado por refrigerante. Coca-Cola então, irmão, é igual piqui para goiano. Mas eu falei, tem que abrir mão desse negócio. Esse negócio está me matando. Esse negócio está me sugando. E eu não posso dizer, Deus, por que o Senhor não me cura? Porque você continua fazendo o que é errado todos os dias. Irmão, se você não muda de vida, você não pode pedir uma mudança de vida diante de Deus. Seja sóbrio, diga, eu tenho que ser sóbrio esse ano. Eu tenho que vigiar algumas áreas indispensáveis na minha vida. Vigiar seu casamento, vigiar sua família, vigiar seu orçamento, sua vida financeira, vigiar seus relacionamentos, vigiar sua vida espiritual, vigiar sua devocional. Você tem que tomar vigilância em cima de todas essas coisas que são importantes para a sua vida. Vigie essas áreas. Quarta e última coisa, hoje de manhã, confesse pecados diariamente. Diga, eu tenho que aprender a confessar meus pecados. Todos juntos, eu tenho que aprender a confessar pecados. Irmão, é porque a gente não tem aqui, como é que fala? Hóstia, mas como é que chama aquele ato? Que a pessoa vem, comunhão todos os domingos, onde se dá a hóstia à pessoa, e a pessoa com aquilo ela se sente purificada. A gente não tem aqui na igreja, irmão. Porque se tivesse, a fila era enorme.
Nós precisamos tomar um cuidado absurdo para não ignorarmos os pecados da nossa vida, porque o salmista declarou, irmão, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O que isso significa? Se eu abrigo o pecado na minha vida, eu não serei ouvido em minhas orações. Imaginem comigo quantas orações interrompidas por causa de pecado. Deus, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu oro, mas eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Pode ser pecado oculto. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões, jamais, digam jamais, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia de Deus. Existe um conceito maravilhoso de misericórdia. Vem cá, pastora, o que você aprendeu da diferença entre misericórdia e graça, que você precisa aplicar todos os dias da sua vida? É bem simples, a graça é para você receber o que você não merece. O que você merece. Amor, estou confundindo tudo, né? Não merece. Não, peraí, amor, calma. A graça e a misericórdia. Com a graça, você recebe o que não merecia receber. Então, por exemplo, eu não merecia ser salva. Não merecia, mas a graça do Senhor me alcançou e eu fui. Quem foi salvo aqui está feliz? A misericórdia é para você não receber o que merece. Exemplo, você murmurou, merecia ser repreendido. Aí você pede, Senhor, eu murmurei, tem misericórdia de mim, eu não devia ter murmurado. O povo de Israel murmurou e ficou 14 anos ali, 40, né? 40, o percurso de 14 dias eles fizeram em 40 anos, porque eles murmuraram. Então a misericórdia é para que você não receba o castigo, a punição que merecia. Então com a graça recebo o que não mereço. E com a misericórdia não recebo o que mereceria. De coisa ruim, claro. O Senhor nos poupa, nos livra. Age com misericórdia para conosco. A cada manhã ela se renova. Todos os dias eu faço essa oração agora. Senhor, me dê a tua graça e a tua misericórdia. Misericórdia é para não receber o que merecia. E a graça é para receber o que você não merecia. Amém, irmãos? Entenderam? Quantos entenderam? Faça essa oração. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu merecia, mas eu peço a tua misericórdia. E a misericórdia só pode ser exercida do maior para o menor, de quem está acima. Nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Por isso nós precisamos entender que os pecados confessados abrem precedentes para que Deus volte a nos abençoar. Salmos 32, verso 8, o salmista declarou: enquanto eu calei, o que mais? Os meus pecados fizeram o quê? Envelheceram, estiveram pesando dia e noite sobre mim. Mas quando eu os confessei, o que aconteceu? O que teve como resultado da confissão do salmista nesses salmos, nesse capítulo? Perdão e restauração. Irmão, faça o exame na sua vida hoje, né? Final de ano, balanço. Balanço de crente é final do dia, início do dia. Para que você não carregue pecados ocultos e interrompa todo o benefício de Deus sobre a sua vida. Coloque algumas listinhas: murmuração ou fofoca, reclamações, o que mais? Mentiras, ressentimento, raiva, ódio, falar mal de autoridades constituídas, o que mais? Faça uma listinha para você se autoexaminar todo dia. Rebeldia, o que mais? Irmão, ser murrinha, sabia que é pecado?
usura, murrinhagem, miserável. Outro dia tinha um irmão brigando por 10 centavos. Cadê meus 10? Você quer R$10? Eu falei, rapaz, dá os 10 a ele, dá os 10. Não, pastor, 10 centavos que ele está brigando. Eu falei, irmão, larga de ser miserável, aí. Você vai te levar 10 centavos. Ao invés dele carregar garrafinha de água para tomar depois da atividade física, ele levava aquela garrafa PET de 600 ml da Coca-Cola, furada a tampinha. Eu falei, irmão, isso aí não é vida econômica, isso é miséria mesmo, isso é ser miserável. Sai dessa vida, senão Deus não pode prosperar você, uai. Brigou porque a gente jogou a garrafinha dele no lixo. Como é que você faz isso? Eu falei, estou te salvando. Irmão, de vez em quando você tem que salvar alguém. Jogamos a garrafa, não foi, pastor? Jogamos a garrafinha dele no lixo, ele não pegou porque a gente estava lá, irmão. Mas que ele gastou combustível e depois foi buscar ela, voltando. Irmão, aprenda a confessar os seus pecados. Sabe por quê? A Bíblia diz, aquele que nasceu de novo, digam, aquele que nasceu de novo, não vive mais na prática do pecado. Não vive. Porque nasceu de novo. Porque agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novinho em folha. Olha o tanto de atitude que eu tenho que fazer para que o inimigo não encontre brechas na minha vida e interrompa os benefícios de Deus. Todos nós queremos benefício todo dia e toda hora, mas para isso é necessário postura, atitudes específicas, porque o diabo, meu e seu adversário, anda ao nosso derredor procurando nos tragar, irmãos, procurando tirar a nossa vida, obstruir os benefícios e as bênçãos de Deus. Irmão, você é um crente, tem que ter benefício de Deus na sua vida, pelo menos uma vez por semana, que você veja, que você tenha consciência. Sabe quando o crente diz, Senhor, me abençoa? Sabe qual é o sentido dessa palavra, me abençoa? É como se você estivesse pedindo a Deus, Senhor, intervém na minha vida. Quando você diz, me abençoa, você está dizendo, Deus, intervém na minha vida. Se Deus vai intervir na sua vida, aguarde por essas coisas, porque essas coisas precisam ser muito bem vigiadas, para que você viva um ano maravilhoso, tremendo, e você possa concluir esse ano e dizer, nunca houve um ano assim na minha vida. Nunca. Mas vocês observaram que tudo isso é uma atitude pessoal, individual, nossa. Não é responsabilidade de Deus, é minha, é sua. Não é da igreja, não é dos outros, é minha. Minha atitude, minha disposição. Irmão, eu entrei nesse ano dizendo, Senhor, o que eu não recebi nos anos anteriores, eu declaro, eu vou receber nesse ano em nome de Jesus. Tudo. E eu só estou esperando, as bênçãos já começaram. E eu só estou esperando um dia após o outro, porque eu tenho certeza, irmão, que cumprindo a palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Vamos aplaudir esse Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Isso aqui não é história de pastor não, irmãos, a Bíblia é verdadeira, está aqui, ó. Ou você acredita, ou você está no lugar errado. Nós somos filhos de Deus, crentes. Irmão, você não precisa lutar com as suas forças. Existe alguém que quer lutar por você, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Seja fiel a Ele, porque Ele está sendo fiel a você todos os dias da sua existência aqui na terra. Não existe Deus como o nosso. A Bíblia diz, não há outro além dele. Diga, não há outro. E eu estou decidido a mudar de vida. Eu estou decidido a vigiar essas áreas da minha vida, porque eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas e das suas necessidades diariamente. E eu quero encerrar com um texto lindo, que isso me ajuda muito nos momentos de dificuldade. Fui moço e agora sou velho,
mas jamais vi um justo mendigar o pão. Feche os seus olhos. Declarou o salmista: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou seja, passar uma necessidade extrema. Nunca vi. Irmão, reivindique isso sempre diante de Deus. Senhor, está escrito, a tua palavra está declarando, essa vida é para mim, essa saúde é para mim, essa prosperidade é para minha família, esse relacionamento tem que se tornar mais saudável, minha esposa tem que ser apaixonada por mim, eu tenho que ser apaixonada por ela, meus filhos têm que ser como rebentos da oliveira, tem que ser santos, tem que estar corretos todos os dias, tem que ser testemunho na tua casa. Senhor, nossa família precisa ser diferente, porque nós somos teus filhos. Não se acomode, irmão, não deixe o inimigo cegar você. Existe o melhor de Deus todos os dias para nós. Existe algo que ainda nós não recebemos e nós não vivemos. Não se acomode. Não ache que se deu por vencido, que está tudo bem. Pode estar bem, mas pode se tornar melhor. Pode ser melhor, irmão. Com Deus, tudo tem que ser melhor a cada dia, a cada manhã. Pastor, tá bom, mas pode ser melhor. É como a vereda da justiça, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Brilhou hoje de uma forma, amanhã tem que brilhar mais e mais e mais, porque esse é o nosso Deus. Não nos dá os seus benefícios por medida. Acorda, irmão. Desperta, faça alguma coisa diante de Deus, aplique a palavra dele e você vai viver e comer o melhor dessa terra. Não é para alguns, é para todos os filhos, é para todo filho, é para toda filha. O melhor dessa terra é para você, não é para o vizinho do lado apenas, é para você também. A melhor família, os melhores filhos, as melhores posições, a prosperidade, é poder prosperar o trabalho das suas mãos, é poder ter prazer no que faz, é ter alegria. Uma coisa que Deus tem me dito, irmão, você que está trabalhando num lugar que você não está feliz, ou peça para Deus te trocar de lugar, ou trazer alegria naquilo que você faz e glorificar o nome dEle. Das duas, uma. Senhor, ou me tire desse lugar, ou me dê a alegria para fazer o que o Senhor me mandou fazer, para que você viva e viva feliz nessa terra. Vamos ficar todos de pé. Acorda, irmão. Tem coisas boas para você viver nesse ano. Tudo que a gente fala num culto é profético. Eu nunca falei isso na ceia. Semana passada, do nada, Deus me põe uma frase na boca. Você que está pensando em se separar, aborte essa sua decisão. Não dê entrada nos documentos. Disse isso domingo passado. Essa semana minha esposa atendeu uma mulher que disse: segunda-feira eu daria entrada na documentação do meu divórcio, mas porque Deus falou na boca do pastor, eu vou dar mais uma oportunidade ao meu marido. Irmão, Deus está falando com você hoje de manhã. Ei, acorda. Aplique essas coisas e viva o melhor que eu tenho para você. Tem prosperidade, não é só para o seu irmão, não. Tem para você também. Deus não esqueceu de você, não. Ele só está desejoso que você cumpra a sua palavra, porque a dele Ele está cumprindo todo dia. Irmão, nunca pense que Deus te abandonou. Mais ou menos no mês de novembro eu falei: Senhor, minha luta está tão grande, parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor não está olhando para mim. Aí o Espírito Santo me lembrou de um texto da Bíblia: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Na hora eu pedi perdão a Deus. Na hora. Eu falei: como? Se Deus quisesse me matar, Ele teria me matado no ano retrasado, teria me matado há muito tempo atrás. Eu falei: Senhor, me perdoe, me faça enxergar o que eu tenho que fazer. Deus é lindo, irmão. Deus nos ama.
Mas às vezes a gente passa por determinada coisa para amadurecer, para crescer, para acordar, para despertar. Eu quero que essa mensagem hoje de manhã você possa assumir algumas posturas. Seja vigilante, irmão. Não perca seu filho na adolescência. Não deixe ele ir por um caminho, você por outro. Se intere das coisas. Aprenda a se comunicar com ele. Leia livros. Se atualize. Ele vai falar de coisas que você não entende. Procure se inteirar dessas coisas. Descubra quais são as necessidades da sua esposa. Dê uma olhada no guarda-roupa dela. Converse sobre sonhos. Antes que vocês percam a ligação, a afetividade, o carinho, a mutualidade. Converse com seu filho antes que ele se torne mais um dentro da sua casa. Como é que vai, meu filho? Tudo bem? Como foi seu dia? Como vai seu casamento? Como vai sua saúde? Está precisando de alguma coisa? Sua escola, como vão suas notas? Dê atenção a essas coisas, irmão. Vigie essas áreas. Vigie o seu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Feche os seus olhos. Que hoje o Espírito Santo abra os meus e os seus olhos. Nos dê força para lutar por aquilo que é correto, para aplicar a palavra dele. Satanás, essa enfermidade não vai mais me dominar. Espírito contrário ao de Deus na minha vida, saia. Qualquer intenção, Pai, se eu abrir uma brecha, se eu fui descuidado com relação à minha saúde, eu peço a tua misericórdia. A hora que você aprendeu hoje sobre misericórdia, ou eu peço a tua graça. Eu não merecia, mas o Senhor pode me dar.